Milhões de fiéis em todo o mundo celebram hoje os 500 anos da Reforma Protestante. Aqui em São Luís, uma celebração acontece inclusive hoje à noite e à tarde tem sessão solene na Câmara de Vereadores. Para falar sobre os 500 anos da Reforma, eu converso agora com o pastor Samuel do Prado, da Igreja Presbiteriana Independente. Bom dia, pastor. Bom dia, Adalberto. É interessante observar que, para além das questões religiosas, a Reforma Protestante ela teve um significado expressivo, significativo, um marco histórico na área cultural, na área política, na área educacional e às vezes esse legado ele não é muitas vezes não é tão divulgado assim, não é, pastor? Na verdade, precisa se destacar que a reforma ela foi uma reforma religiosa fundamental, mas a influência dela, porque ela atinge o ser humano no cerne do plano de Deus para a vida dele, ela influencia todas as áreas da vida desse ser humano e aí sim, política, educação, a área da vida social, família, tudo isso vai sendo impactado e transformado para melhor. Vale lembrar que tipo de rompimento aconteceu a partir da reforma de Lutero? Na verdade, o que nós temos, e de forma muito clara, naquele momento, quando Lutero afixa as 95 teses dele na porta da Catedral de Wittenberg, o alvo dele é marcar que há algo que não está bem na vida da igreja e que precisa se retornar aos princípios fundamentais da fé cristã. E esse rompimento então acontece, fundamentalmente pela autoridade da igreja sendo estabelecida como as Sagradas Escrituras. Há quem afirme que se Lutero estivesse entre nós, outra reforma seria necessária pelo desvirtuamento, digamos assim, que aconteceu, inclusive no próprio meio protestante, pastor? Um dos lemas hoje da Igreja Reformada é a Igreja Reformada sempre se reformando. E aí sim, Lutero estivesse aqui atuante, ele com certeza visualizando as corrupções, os desvios das igrejas, das instituições religiosas, com certeza seria uma voz profética a se levantar e a denunciar e apontar caminhos de reflexão para a volta aos princípios. O fundamento de Lutero era que o homem vivesse para a glória de Deus. Eu vi certa feita um teólogo peruano dizendo de que não existe igreja perfeita, porque lá nós estamos, onde há o humano, há falhas, há desafios. Quais são os desafios contemporâneos do protestantismo? Os desafios do protestantismo contemporâneo é responder às questões que a sociedade hoje está fazendo. Nós estamos com debates amplos em várias áreas, estamos em crise em várias áreas da nossa sociedade e o protestantismo, ele tendo como princípio as escrituras como o tribunal diante do qual toda e qualquer questão pode ser dirimida pela iluminação do Espírito Santo, isso é fundamental, ele precisa, voltando-se para as Sagradas Escrituras, ouvir o que Deus nela fala, do que ele se revela do seu plano e do seu propósito para o ser humano, e aí sim dar respostas que, segundo a vontade de Deus, não somente orientarão, mas também capacitarão esse ser humano a viver melhor em amor, em graça, em favor um para com o outro e a serviço da humanidade para a glória de Deus. Pastor, como é hoje em dia pregar para uma sociedade a verdade, A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará, mas numa sociedade que hoje discute a pós-verdade, Então, como é pregar para essa sociedade, como é esse desafio, inclusive, de levar a palavra para esse público? O grande desafio é estarmos atentos a que as discussões e os debates sobre a verdade sempre houveram, desde o período dos filósofos antigos, e isso o homem vai estar sempre questionando. A verdade cristã, ela é posicional, ela não é negociável. Agora, quando ela é apresentada e pelo próprio Espírito de Deus, ela é esclarecida à mente, ao coração do homem que experimenta em Deus o plano dele, então esse ser humano não somente entende, não somente se abre para ela,
mas experimenta o que ela pode fazer na sua vida. Então, é sempre um desafio de estar usando uma linguagem atual, estar atento às necessidades atuais do ser humano, mas, acima de tudo, não negociando aquilo que é princípio fundamental, não de um grupo de religiosos ou da igreja em algum momento, mas da revelação de Deus em todo o tempo. Ou seja, o conteúdo não muda, a forma que pode ser alterada. Eu lembro que há um tempo, por exemplo, as próprias igrejas evangélicas havia uma certa demonização, digamos assim, dos meios eletrônicos, do computador, a internet, assim que chegou, né? E depois, não, uma adaptação até para usar esse instrumento como um importante divulgador da palavra, né? Com certeza. Sempre em todo o tempo, o conflito entre o novo, né, e o que está estabelecido gera reações, e nem sempre reações positivas. Agora, quando se entende os meios, né, que Deus usa, e Deus usa todos os meios e fins para a realização da glória dele, a tecnologia, o que a ciência produz e aquilo que vai beneficiar, com certeza vai ser usado e vai trazer benefício para nós. Obrigado, pastor, pela entrevista aqui na TV Difusora. Lembrando que a celebração está prevista, são várias igrejas, inclusive, organizando essa celebração dos 500 anos da Reforma, para as 7 da noite de hoje, na primeira igreja presbiteriana independente, que fica no centro aqui da capital maranhense. Obrigado pela entrevista, pastor. Todos bem-vindos. Nós é que agradecemos a oportunidade.